Outubro vai chegando ao fim e o mês ficou marcado pela volta das chuvas em grande parte do país. E na maior parte do país, ainda bem, isso trouxe um alívio ao Brasil, que passou por esse longo período de seca, poluição no ar, muito calor. A gente vai entender agora se as chuvas já estão sendo suficientes para trazer a normalidade do clima com ele. Marco Antônio Mendes já está aqui com a gente. Marco, boa noite, bem-vindo. Dá para dizer que a chuva já resolveu o problema da seca? A gente, na verdade, o que a gente precisa perguntar para ele é se já dá para começar a reclamar da chuva. Daqui a pouco, eu imagino que o pessoal ali do centro, Brasília, que ficou meses sem chuva, já deve estar de saco cheio já, né? De tanta água. De tanta água que está caindo. Boa noite, Thaís, para você. Boa noite para você que acompanha a gente também. Pois é importante a gente lembrar que a gente ainda está num processo, né, de volta desse retorno das chuvas. Tem regiões ainda, Thaís, que não choveu o suficiente ainda. Então, essas próximas semanas ainda vão ser bem decisivas. Importante lembrar, né, que essas chuvas elas vieram, mas vieram assim com um certo atraso. Era para elas terem voltado lá no mês passado. Bom, de qualquer forma, elas continuam se espalhando e melhorando esse cenário de seca pelo país. Vamos dar uma olhadinha no mapa de chuvas registradas ao longo do mês por todo o Brasil. Esse mapa aqui, ele mostra onde a chuva veio dentro, abaixo ou então acima do que é esperado, se a gente puder observar ali o histórico ao longo dos anos. Então, onde está em azul aqui no mapa é porque a chuva veio acima da média, como, por exemplo, boa parte aqui de Minas Gerais, Bahia, também Goiás, Distrito Federal, também choveu bastante nessa região, em alguns pontos do norte do país também. Em branco é onde a chuva veio dentro do esperado, nem mais, nem menos. Agora, em vermelho é onde a chuva veio abaixo do normal. E aí perceba que isso aconteceu em grande parte do país. Mas aí eu chamo a atenção principalmente aqui para o Nordeste e algumas áreas da região Norte também, que não choveu quase nada nessas regiões. Mesmo que assim, naturalmente essa já seja uma época em que se chove menos mesmo, né? Aí a gente traz aqui, então, o balanço das chuvas em algumas capitais e elas chamam a atenção. Veja, Brasília, por exemplo, ultrapassou o dobro da média climatológica. Eram esperados agora em outubro 141 milímetros de chuva, só que choveu quase 300 milímetros. Goiânia e Belo Horizonte também ultrapassaram esse normal esperado pelo mês. E lembra, né, essas cidades que a gente viu aqui, então elas sofreram muito com essa estiagem, ficaram meses sem chuva, então esse mês acabou sendo, né, muito bom. Já Porto Alegre e também em Cuiabá tiveram aí uma chuva bem menos do que era esperado para essa época do ano, Thaís. E o fim de semana vai ser o quê? A gente vai ficar dentro de casa ou vai tomar chuva na rua? Thaís. Vai chover no fim de semana? Vai chover no fim de semana. Tem uma mudança aí prevista que vai mudar basicamente grande parte do país nesses próximos dias. E aí a previsão é que à medida que essas próximas semanas vão se aproximando ali mais perto do verão também, vai chegando mais umidade e aí as chuvas vão se normalizando e ficando cada vez mais volumosas também por grande parte do país. Gente, vamos dar uma olhadinha então nessas imagens de satélite, entender o que vai acontecer. Veja, tem algumas áreas de instabilidade que vão começar a se formar aqui, entre a Argentina, entre o Paraguai, que é toda essa área que a gente vê aqui, essa área branca que a gente vê por aqui. Então, ela vai fazer o quê? Vai se formar um sistema de baixa pressão. O que isso significa? É a atmosfera, ela criando condições para a formação de muitas nuvens carregadas de chuva. E aí, por isso, o que a gente vai ver a partir de amanhã, então, e até o fim de semana que vem, é que essa chuva ela vem volumosa, muita chuva vindo por aí ao longo desses próximos 7 dias. Veja, pode chover mais de 100 milímetros em toda essa área que a gente vê aqui em verde. Destaque basicamente para o centro-oeste do país, para algumas áreas também de São Paulo, Minas Gerais e algumas regiões do norte do país. E aí, o que a gente já alerta é para a chance dessa chuva vir acompanhada também de temporais, o que pode provocar, claro, alguns transtornos. Para amanhã, especificamente, chove bastante em Goiânia,
que já começa o dia com uma certa garoa, máxima amanhã de 26 graus. Brasília também tem chance de chuva ali no meio da tarde e os termômetros indo também aos 26 graus. Já Cuiabá deve ter um dia de tempo assim firme, com sol, mas o tempo ele vai virando ali mais no fim do dia e a máxima prevista vai ser de 33 graus. Também chove amanhã, veja, em toda essa área que a gente vê em verde mais escuro aqui no mapa, desde o norte de Minas Gerais, atravessando basicamente todo o país, chegando aqui no Acre também. A sexta-feira, em toda essa faixa, ela fica bem quente, bem abafada, isso porque tem um corredor de umidade que está passando por aqui, então por isso tem aquela chance de chuvas ali ao longo do dia. Tempo firme em praticamente todo o Nordeste e também grande parte da região sul do país. Na região sul pode ter uma chuva isolada, uma pancada ou outra, mas nessa faixa oeste aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também do Paraná. O dia fica bem ensolarado e esquenta bastante em São Paulo, Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. Em São Paulo, a chegada de uma brisa do mar pode aumentar a nebulosidade à tarde e provocar uma chuva fraca, daquela que pode cair num bairro, no outro não. Máxima na capital paulista amanhã de 26 graus, 29 graus no Rio de Janeiro e Belo Horizonte amanhã com máxima de 25 graus. E aí, como eu falei lá no comecinho, né, Thaís, vamos se adiantando aí, porque o sábado e domingo vai ser de chuva depois de uma semanada aí de tempo relativamente firme. Foi legal, aliás, foi estávelzinho, foi, né? A temperatura amena, mas sabe que tem sido um padrão os últimos 3 fins de semana com chuva. Tá chovendo. Tem quem goste, tem quem não goste, né? Mas eu vou te falar assim, motivos para a gente ficar alegre com a chuva. Primeiro, está chovendo bastante na região do Pantanal. Isso é super importante. Sofreu demais, isso é super importante e vai ajudar a recuperar a flora, a fauna, que sofreu muito com as queimadas e com as secas. Não sei se a chuva está chegando o suficiente na região do Amazonas ainda. Ainda não está sendo suficiente. Não. A região norte do país está sofrendo ainda um pouquinho, sofrendo. Mas a previsão de que essa chuva vá melhorando, principalmente a partir desse mês de novembro, Thaís. E está chovendo em alguns lugares certos para reabastecer os reservatórios que abastecem e fazem a nossa energia ser gerada de forma mais barata para a gente não precisar pagar bandeira cara tarifária. Verdade. Boa noite. Obrigada, viu? Boa noite, Marco. Até mais.